Dora, você ouviu a Natália, dito e feito. Alexandre disse ontem que havia espaço na cadeia para mais gente, além do indígena, né, que participa desses atos antidemocráticos, e agora a gente vê uma grande operação com 80 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Embora não tenhamos os detalhes ainda, já é possível comentar sobre o assunto, né, Dora? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. Claro que é possível comentar. Até como você, a gente começa pelo aviso que o ministro Alexandre de Moraes deu. E anteontem também o indicado para o Ministério da Justiça, Flávio Dino, também falou que nada impediria a ação da PF. E é a PF que está atuando agora. Então a gente vê que essa casa realmente começa a cair. E ela tem um efeito didático, né, gente? Porque sobre quem pretende ou pretenderia fazer qualquer tipo de ato desse tipo no dia 1º de janeiro, que é na posse do presidente eleito Lula. E você vê que não dá nem para dizer, quer dizer, claro que vai se alegar as pessoas que apoiam o ainda presidente Jair Bolsonaro, alegar aquela história de perseguição do Alexandre de Moraes, a quem precisa se manifestar. Só que esses mandados judiciais, eles não têm nada a ver com liberdade de expressão, porque eles juntam eles se referem às pessoas que participaram ou financiaram aqueles bloqueios de estradas logo após a vitória do Lula e a derrota do Bolsonaro, e a arruaça criminosa ocorrida nessa segunda-feira em Brasília, logo após a cerimônia de diplomação do Lula. E aí a gente também pode trazer aqui um outro elemento relacionado à diplomação. Ela foi antecipada em 7 dias, e aí a gente nota que por que ela foi antecipada? Para ter um pouco de elemento surpresa, não dá tempo desse pessoal se organizar, porque havia, sim, informações de que haveria algum tipo de movimentação nesse sentido na diplomação, que estava anteriormente marcada para o dia 19. Aí se antecipa para o dia 12, e além de ter esse elemento parcialmente desmobilizador, já se cria um ambiente de mais legitimação dos pronunciamentos e ações das pessoas que vão compor o governo eleito. Esse é o quadro que eu vejo. Agora, complicado, né? Eu acho que complica a situação, não sei ainda bem em que medida, para o presidente Jair Bolsonaro, e explica em boa medida o silêncio, né? Porque um pronunciamento dele que pudesse ser interpretado como incentivo a essas manifestações poderia colocá-lo no centro como uma espécie de mandante. O problema é que o silêncio também, diante de arruaças desse tipo, por parte do mandatário, cria uma situação de omissão, e uma omissão, digamos assim, não passiva, ativa, porque quando ele não pede a desmobilização, pode haver interpretação de que, na verdade, ele concorda. Ô Dora, agora a gente percebe que essa ação do ministro Alexandre de Moraes, ela tem como base a apuração real, né, do que está acontecendo, porque há agentes envolvidos e, de fato, patrocinando, né, esses atos, até porque a gente teve um pedido, e aí aquele pedido de se torcer o nariz, né, do senador Randolfo Rodrigues, para investigar a primeira-dama Michele Bolsonaro, associando justamente a esses atos, dizendo que ela estava também apoiando e patrocinando, de certa forma, entregando alimentos para essas pessoas e tudo mais. E aí o ministro Alexandre de Moraes mandou arquivar esse pedido, dizendo não é esse o foco, né? Até porque poderia haver uma tentativa de, eu não sei, politizar o negócio, ele já está, né? Mas assim, colocar, levar para outro lado essa investigação que tem, sim, critérios muito concretos, né, para a gente se apoiar. Totalmente, Carla. Isso acaba prejudicando e dando argumento, porque não é nem politizar fazer esse tipo de coisa, é querer carnavalizar, vamos colocar aqui Boa. esse termo, sabe? Fazer um carnaval
numa coisa que não existe. E o que acontece? Isso acaba prejudicando, porque suscita críticas óbvias e desviando o foco da questão principal. A questão principal são os crimes cometidos, que aí há vários, de natureza institucional, ao crime de natureza, digamos assim, direta, contra o patrimônio público, contra a vida, enfim. Esse sim é o foco. E quando o ministro Alexandre de Moraes se mantém nesse caminho e não dá vazão, não dá ouvidos a outro tipo de assim, tentativa, sabe? Não sei nem como qualificar essa coisa do senador Randolph, mas você vê que também como nasceu, morreu, né? Exatamente. Perdeu completamente a força, né? Agora, na mesma velocidade. É de uma covardia atroz, né? A maneira como a família presidencial lida com a questão. Bolsonaro faz um discurso ambíguo, dúbio. O Carlos Bolsonaro vai lá e publica uma foto de um maestro regendo uma orquestra. O que quer dizer isso exatamente? E ontem, Eduardo Bolsonaro, numa entrevista a uma rádio, diz: se Lula subir no palanque, né, subir a rampa, se e não quando. É a comunicação na base do apito de cachorro, né? Os sinais silenciosos que quem recebe sabe muito bem o que quer dizer. E Megali, você acompanha nas redes e até na TV, comentários e tal, com esse C sempre sendo colocado, uma espécie assim de código, mas é tão bobinho, é tão boboca esse negócio de C, que é para manter aquela acesa a chama, uma ameaça que não tem nenhuma condição de ir para frente, e essa, quando eu falo em efeito didático dessa operação, é isso que ela tem. Disse, olha, aqui é que é a coisa de verdade, esse ser, subir, a retórica, isso é tudo bobajada, né? Por isso que eu acho que esse negócio, a operação de hoje pode desestimular outras ações, sei lá, em combinação e articulação para o dia 1º.